A paz do Senhor Jesus. Pessoal, hoje eu vim deixar uma palavra para vocês. Hebreus 11. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, entendemos que os universos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Você acha que Deus precisa da fé para fazer alguma coisa? Você acha que Deus precisa? Em Gênesis 1, vamos ver o que? Aqui, Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus não precisou de fé para fazer o universo. Ele não precisou que eu cresça ou que você cresça para ser Deus. Mas a fé nos capacita para receber aquilo que a palavra de Deus já nos diz. Seremos mais que vencedores em Cristo Jesus através da palavra. Seremos moldados por Deus através da palavra. A oração está neste parâmetro. Se você parar para pensar, por que oramos? Porque temos fé. A fé nos move a orar. A fé nos move a acreditar. A fé nos move em uma direção. E cremos em um Deus que não precisou de nada para criar o universo. Ele não precisa de mim e de você. Mas mesmo assim, ele nos deu uma chance de ganhar vida eterna, de ganhar salvação. Mesmo assim, todos os dias, ele nos molda e nos move em nossa direção. Mas se a gente não tiver fé para receber aquilo que ele já decretou na nossa vida, a gente não vai vencer essa luta. Muitas vezes, que eu estava falando hoje para minhas irmãs, às vezes tem um lugar para a gente ir, um lugar que Deus marcou um encontro com a gente, mas o inimigo coloca tanta luta, tanta prova na nossa vida, naquele dia em questão, que você não vai. Você desiste de ir no lugar que é para adorar a Deus. Você não tem fé suficiente para falar assim: não, estes problemas não vão me fazer desistir. Eu vou lá para ganhar uma bênção, porque eu sei que se está vindo luta, se está vindo prova, nesse dia que eu tenho algo para Deus, eu tenho que correr para este algo. Fala assim para os problemas: problema, dá licença aí, porque eu tenho um Deus que marcou um encontro comigo. E eu resolvo depois que eu resolver o que eu tenho com Deus. Porque a fé nos move. A fé tem que nos mover. Nossa vida tem que ser guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo só vai nos mover no momento que a gente tiver fé para fazer aquilo que ele já decretou na nossa vida.
só ganharemos o céu. Se pararmos de reclamar, e começar a exercer a nossa fé. Crer naquilo que a gente ainda não viu. Ser igual a Abraão, que saiu da sua terra, do meio da tua parentela, e foi para uma terra estrangeira, que ele não tinha nada, por causa que Deus liberou para ele uma palavra. Ele creu no que ele não tinha visto. Ele creu no que era impossível. Porque Sara não podia gerar. Abraão creu no que ele não viu. Porque como você vai ter uma descendência sendo que sua mulher não gera? Abraão creu no que ele não viu. Muitas vezes nos comportamos igual Sara, que vai passando o tempo e vê que a promessa de ter filhos, tá demorando muito. Não vai acontecer comigo, Abraão. Pega aqui minha serva e deite-se com ela, tenha um filho porque de mim não vai sair. Ela não creu na palavra de Deus. E quando finalmente aconteceu e ela pôde sorrir, ela começou a ver o erro que ela tinha cometido. Você crê? Você tem fé? Igual Abraão teve? Ou você tem a fé de Sara? Que primeiro tem que acontecer para depois você crer. O que você julga que para você hoje é impossível, para Deus não é. Porque às vezes Deus já decretou na tua vida e você não está tendo fé suficiente para pegar a palavra de Deus. Você não está tendo fé suficiente para alcançar a graça de Deus. Lemos a palavra e não temos fé para orar? Vou falar uma coisa para você. Uma experiência minha. Quando eu oro por orar, só por orar, sem deixar o Espírito Santo orar por mim, é uma oração vazia, uma oração sem propósito. Mas no momento que eu falo assim, Espírito Santo, me dê a oração perfeita, eu oro por coisas que eu nem estava pensando em orar naquele dia. Eu oro meditando na palavra. Tenha como base a palavra de Deus. Tenha como base de oração a Bíblia. Porque ela está a chave. Para mim e para você, conseguimos a vitória que tanto almejamos. De conseguir as bênçãos de Deus na nossa vida. Pessoal, é isso que eu tinha para hoje. Tô meio apressada. Mas o Espírito Santo de Deus sabe tudo. Foi uma palavra que veio hoje, agora, porque tá vindo tantos empecilhos hoje e eu sei que tem um propósito de Deus, tem uma direção de Deus. E eu queria compartilhar essa palavra com você, antes que eu tenho que sair, senão eu ficava mais tempo com vocês hoje. Graça e paz, pessoal. Tchau, tchau.